então eu vou me apresentar. Eu vi muitos nomes conhecidos aqui, então eu vi muita gente que já me conhece, mas também tem alguns desconhecidos, então eu vou me apresentar. Eu sou Thalita Salles, sou fisioterapeuta, sou especialista em medicina do sono e já trabalho há uns, não queria entregar minha idade, mas já trabalho há uns 15 anos já nessa área. Alguns anos, acho que uns 5 anos na clínica e mais nos últimos 10 anos já na indústria, tanto com diagnóstico do sono quanto com tratamento de apneia do sono e assim, enveredando em todo o mundo do sono, né? Eu hoje trabalho na Biologix, eu sou gerente de marketing lá, a gente tem um marketing clínico junto com o marketing geral. Eu vou só falar rapidamente para vocês um pouquinho da Biologix, o que é, para eu colocar todo mundo na mesma página, quem ainda não conhece, quem veio hoje para entender do que a gente está falando, dessa oximetria noturna, remota. Então, a Biologix é uma empresa, na verdade é uma solução, a gente falou Biologix, a Biologix, porque o Biologix muitas vezes fala se referindo ao equipamento, mas a Biologix se referindo a uma solução. É uma solução para avaliação de apneia do sono, avaliação e acompanhamento de apneia do sono, né? Então, a gente tem... eu estou me desconcentrando porque tem muita gente entrando aqui, eu tenho que ficar admitindo as pessoas. Então, a gente trabalha com um oxímetro, linkado a um aplicativo, linkado a uma plataforma digital, tudo com transporte de dados em nuvem, com um algoritmo proprietário. E o nosso objetivo é avaliar o índice de dessaturação da pessoa enquanto ela dorme, passando tudo para o aplicativo, fazendo uma análise rápida, automática, e devolvendo ao profissional de saúde uma informação de como foi aquela noite, com o índice de dessaturação, com gráficos, com a frequência cardíaca também. Temos um actígrafo embarcado no equipamento. Então, o nosso foco como empresa é trazer uma solução rápida, fácil, acessível aos profissionais de saúde que trabalham com medicina do sono, para que eles possam diagnosticar, acompanhar, tratar esses pacientes que a gente sabe, né, apneicos pelo Brasil afora. A gente sabe que a realidade de São Paulo, das grandes capitais, é bem diferente do resto do Brasil, no qual não existem tantos laboratórios de sono, não tem leitos disponíveis, ou o paciente simplesmente não tem um convênio, não tem condições de pagar um exame de polissonografia completo. Nosso objetivo é dar acesso, então, acesso ao paciente, que faça um diagnóstico e consiga se tratar, e ao profissional de saúde, que tenha possibilidade de avaliar esse paciente e acompanhá-lo. Hoje aqui a gente tem uma convidada muito especial, muito querida, que é a doutora Sandra Dória Xavier. Ela é otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. Se eu falar muito rápido, vocês me dão uma chamadinha aí, tá bom? Pessoal, que eu costumo falar muito rápido. A doutora Sandra, ela é professora da Santa Casa de São Paulo e também no Instituto do Sono. É uma médica a quem eu confio, inclusive alguns amigos particulares já indiquei para ela, inclusive meu ex-chefe, para que trate problemas de sono. Então, é uma médica, é uma otorrino, e não desmerecendo os otorrinos, mas é uma otorrino que, por incrível que pareça, vocês vão acompanhar agora também, ela avalia, inclusive, a parte respiratória, ela acompanha e vê de perto os pacientes na parte de ventilação deles. E esse foi um ponto importante que a gente trouxe para falar aqui, mostrando um pouquinho da visão médica, que se junta à visão da fisioterapia e que se junta à visão da multidisciplinaridade que cabe ao sono, né? Então, a gente tem dentistas, médicos, fisioterapeutas, fonos, nutricionista, que também cada vez mais está estudando sono, educador físico, enfermeiro. É uma área muito, muito vasta e que a gente precisa que as pessoas entendam que tenham ferramentas para diagnosticar, para acompanhar esses pacientes e que trabalhem juntas. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre como a oximetria remota da Biologix pode ajudar no acompanhamento dos pacientes que já são usuários de CPAP. A gente sabe que o CPAP hoje em dia já traz já tem muita tecnologia, traz muitas informações, fala se o paciente está tendo apneia ou não está, a grande maioria, né? Qual é o tipo de apneia, se ele tem ainda, se está tendo vazamento de ar da máscara, se ele tem algum evento residual. Mas muitas vezes o paciente está com a via aérea aberta, não tem mais eventos respiratórios, mas não está com uma ventilação apropriada, tem algum outro ponto que precisa ser analisado, e a oximetria remota pode dar informações para isso. E esse é o objetivo de trazer a doutora Sandra, que faz esse acompanhamento juntamente com a fisioterapia, que ela possa mostrar e falar um pouquinho da experiência dela para vocês sobre essa solução que a gente trouxe. Tá bom? Doutora Sandra, fica à vontade agora. A casa é sua. Oi, Thalita, boa noite a todos. É um prazer poder falar um pouquinho da minha experiência com o Biologix.
Eu queria só deixar bem claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, seja com a Biologic, seja com a Air Liquide, que eu também vou comentar aqui durante a minha explanação. Então, assim, conflito de interesse zero. Realmente eu vim aqui mais para poder compartilhar e agradecer o convite e falar um pouquinho de como que eu uso esse equipamento no meu dia a dia, no consultório. Posso compartilhar, Thalita? Claro, eu estava no mudo aqui. Confere, por favor, Thalita, se tá... Não, tá no último, né? Tá no primeiro, certo? Certo? Tá conseguindo ver direitinho? Desculpa, eu estava no mudo. Sim, tá Tá, certo. tudo certo? Tá, Então tudo tá certo. bom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como eu utilizo. Então, vocês vão ver que ao longo do que eu vou falar, eu não consegui encontrar na literatura exatamente esse posicionamento que eu uso o Biologics, que é utilizar o Biologics como uma forma em paralelo de acompanhamento dos usuários de CPAP. Então, muito do que eu vou falar é minha experiência pessoal mesmo, tá certo? Legal. Não tem na literatura dados de científicos mesmo que coloquem o Biologics como um método melhor ou pior, ou a ser colocado como acompanhamento para os usuários de CPAP. Mas eu vou explicar e dizer por que eu acho que seria interessante a gente colocar ele como uma das formas de utilização, tá? Doutora Sandra, deixa eu só te falar um pouquinho sobre a nossa audiência aqui, para você entender. E a gente, pelo que eu vi, é bem multidisciplinar, tá? A gente tem Tá. otorrinos, tem pneumo, tem físio, tem dentistas, tem educador físico, tem nutricionista. Então, a gente está bem Olha só, eclético aqui. Eu acho que vai que ser bem bom. legal. Todo mundo tem uma visão e cada um se encaixa, né, em algum momento do diagnóstico ou tratamento da apneia do sono. Ótimo. E eu vou colocar também, assim, como é um público muito diversificado, eu acho que a gente pode deixar aberto, é mais um bate-papo do que uma aula, a gente pode deixar totalmente aberto para quem quiser interromper em algum momento e falar, olha, eu não entendo nada disso, você pode simplificadamente me explicar o que significa isso que você está falando, porque senão talvez o desenrolar da explicação fique falha. Então, os ouvintes podem me interromper a hora que for, tá bom? Então, acho que para eu falar qualquer coisa a respeito da apneia obstrutiva do sono, eu tenho que falar assim um mínimo de como que a gente trata esse evento, né? Então, a apneia é a interrupção recorrente da respiração durante o sono, né? O ronco é só o barulho e entre um ronco e outro a gente pode ter o estreitamento da via aérea, que pode ser só parcial ou completa da faringe, né? O que faz ditar o melhor tratamento para esse paciente é o exame físico. O exame físico do paciente é o que mais vai conseguir me dizer o caminho que eu vou seguir com esse paciente, que é o grande divisor de águas, vamos dizer assim, do tratamento. Então, se eu examino um paciente, eu encontro nesse paciente alguma coisa a ser operada, seja uma amígdala grande, um desvio de septo, uma hipertrofia de cornetos dentro do nariz, enfim, quaisquer que sejam as alterações que eu possa encontrar, eu posso colocar eventualmente esse paciente num candidato para o procedimento cirúrgico para tratar essa apneia obstrutiva do sono. Se eu não encontro nenhuma alteração anatômica, ou seja, eu examino o paciente e não encontro nenhuma alteração anatômica, eu vou pensar num tratamento clínico. Lembrar que o exame físico muitas vezes a gente faz não só com ele acordado e sentado no consultório, mas a gente pode, em alguns casos, utilizar uma outra ferramenta que é a sonoendoscopia, que é um exame feito também igualzinho ao que a gente faz no consultório, que é olhar com uma câmera dentro do nariz, fazer esse exame, só que com o paciente sob uma sedação leve, a fim de você ver exatamente o que balança durante o sono, com o paciente dormindo, para entender qual é o mecanismo de colabamento da via aérea. Quando a gente indica cirurgia, nem sempre a gente faz a cirurgia. Por quê? Porque vai depender do desejo do paciente, né? O quanto que ele realmente quer fazer a cirurgia. E, por outro lado, a gente tem que ver também qual que é o risco cirúrgico desse paciente, né? Se é um paciente que ele pode ser operado. Ele pode, muitas vezes, querer, precisar e não poder. Né? Não poder por alguma descompensação clínica que ele tenha, tá certo? Então, essa parte... Você tá conseguindo ver meu mouse, né?
Sim. Tá. Então, essa parte aqui realmente é uma parte que não deve ser passada batida, né? É muito crucial você ter um bom papo com o paciente para você entender qual é a dinâmica clínica dele e o desejo dele para o procedimento. Mas vamos supor, hoje eu vou falar mais nisso, né? Vamos supor que pelo exame físico dele, pela sonoendoscopia, enfim, ele não tem alteração anatômica nenhuma, tá certo? Ele não tem alteração anatômica nenhuma e ele precise, e ele precise fazer um tratamento clínico para essa apneia, né? Ele não tenha como ser operado porque a cirurgia não vai resolver o problema dele. Então, o que a gente vai pensar? Num tratamento clínico. Desses tratamentos clínicos que a gente tem, a terapia miofuncional, que é a fonoterapia, terapia posicional, ou um aparelho de pressão positiva, ou o aparelho intraoral, que é muito colocado pelos dentistas, qual a gente vai decidir vai depender muito da gravidade da apneia, tá certo? Então, a depender da gravidade, apneias leves, moderadas, a gente pode pensar em fonoterapia, pode pensar em terapia posicional, a depender da polissonografia, o aparelho intraoral, mas quando a gente tem uma apneia extremamente grave, a primeira escolha realmente passa a ser realmente o aparelho de pressão positiva, né? Não que a gente não possa indicar o aparelho de pressão positiva para apneias mais leves, mas, frente ao que eu vou explicar adiante, a gente acaba indicando realmente mais, né? Isso está nos consensos mesmo, de que o aparelho de pressão positiva é o tratamento de escolha para apneias graves, que não há tratamento, não há alteração anatômica passível de cirurgia, né? Então, o grande problema do aparelho de pressão positiva, apesar de ele ser um tratamento de padrão ouro de tratamento para apneia obstrutiva do sono, não está aparecendo o meu outro slide. É a adesão, né? A adesão é o grande problema no aparelho de pressão positiva, né? Então, apesar dele ser extremamente eficaz, ele tem uma adesão baixa, né? Ou seja, o que é a adesão? É a dificuldade desse paciente utilizar o equipamento de pressão positiva. O que faz o aparelho de pressão positiva? O aparelho de pressão positiva nada mais é do que um coxim pneumático que você faz dentro da via aérea do paciente, proporcionando o alargamento dessa via aérea e impedindo o colabamento, impedindo que essa via aérea feche, né? Então, não é oxigênio, não é nada mais do que uma pressão que você coloca lá dentro para que a via aérea fique aberta, né? E o que é você ter uma boa adesão ao aparelho de pressão positiva, né? O que a gente considera na literatura uma boa adesão ao aparelho de pressão positiva? É você utilizá-lo por mais do que 4 horas por noite, mais do que 70% das noites, em mais do que 30 dias consecutivos nos primeiros 3 meses de uso, tá certo? O problema é que a gente não tem essa boa adesão na grande maioria dos pacientes, né? A taxa de adesão varia de 46% a 83%. Então, é uma taxa de adesão variável e, na grande maioria das vezes, não muito alta, baixa, né? E isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque se o paciente não usa, eu vou mostrar mais adiante, você acaba tendo um problema de repercussão clínica ruim nele, mesmo ele achando que ele está usando o aparelho. O que eu quero dizer com isso? O paciente tem o aparelho, mas se o criado mudo usa e não ele, você não está tratando essa apneia. Mas ele fala, mas eu tenho o aparelho. Sim, você tem, mas você não usa, né? Para falar a respeito da acessibilidade e adesão, foi feito um estudo no Instituto do Sono no ano passado, mostrando qual era essa adesão na América Latina. Então, foi um estudo multicêntrico na América Latina. E o que eles viram, né? Em 888 pacientes eles avaliaram e quiseram ver assim, qual que era a taxa desses pacientes que, quando eu dou o CPAP para eles começam já a usar. Qual é a taxa deles, ao eu ofertar, eles já nem querem mais usar, não querem nem tentar, né? Ou ao longo do primeiro ano eles deixam de usar, né? Então, de 880 pacientes que eles avaliaram, em 56% dos pacientes, eles iniciaram o uso. Você vê, já quase a metade nem iniciar quis. Tá? Ao longo do primeiro ano, 14% descontinuaram o uso, tá? E 48% mantiveram sim o uso. Então, isso chama atenção, né? Não é... Então, quer dizer, aquele paciente que você indica, nem sempre ele vai utilizar, né? E como será que você vai conseguir pegar esses pacientes que mantiveram o uso e você vai conseguir analisar de alguma forma esse paciente, né?
E por que que é importante, né? Porque você prescreveu o CPAP, você orientou muito bem, então o vínculo médico-paciente já está demonstrado que é extremamente importante, né? De você criar um vínculo, se você já oferece alguma coisa, já com uma expressão negativa, né? Ó, eu vou te dar, mas ó, é difícil de usar, viu? É complexo. Aí você já está saindo do -1, você não está saindo do 0, né? Então, acho que você tem que ter toda uma expressão, eu brinco que eu costumo falar, você tem que dar uma aula para o paciente, que você dá para um acadêmico, você tem que dar para o paciente para ele entender por que você tem que tratar com um aparelho de pressão positiva. Eu faço Tem um que fazer o paralelo com a pressão marketing do alta. produto. Você tem que fazer o marketing do produto ali. Exatamente. Então, como que eu começo falando? Eu começo falando assim, o senhor tem pressão alta? O paciente pode falar que sim ou que não, mas as pessoas que tratam de pressão alta, por que elas tratam? Porque dói alguma coisa? Não, não dói. Excepcionalmente, eu tenho uma dor na nuca, tá? Mas então, por que trata? Ah, trata porque eu sei que dá infarto, que dá AVC, que dá derrame, que dá que dá tatatá. Então, é mais ou menos o mesmo caminho. Então, se a pressão alta, sabidamente, pela mídia, foi divulgado de que aumenta a chance de eventos cardiovasculares, eu tô te dizendo, por A mais B mais C mais D, que a apneia também aumenta o risco de infarto, de arritmia, de AVC, de morte súbita, né? Só que a diferença entre a hipertensão e a apneia é que o tratamento da hipertensão é com um remedinho no final do dia ou no começo do dia, uma pílula. O tratamento da apneia é algo um pouquinho mais complexo, né? Que envolve ou aparelho de pressão positiva, ou uma cirurgia, ou um aparelho intraoral, o que quer que seja, um pouco mais difícil de tratar do que um único aparelho, um único comprimido dentro da boca, né? Então, esse trabalho eu acho super interessante, que eu mostro para todo paciente que eu indico o aparelho de pressão positiva, é o seguinte. Será que a gente tem que realmente considerar o aparelho de pressão positiva como a primeira escolha? Por que a gente poderia ter que reconsiderar isso? Porque se você não utilizar o tempo adequado, você realmente não está tendo o benefício que eu estou te prometendo que você vai ter. Eu estou dizendo que você vai ter um monte de benefício, mas se você utilizar menos horas do que o ideal, você não vai ter esses benefícios. Então, o que ele calcula? Ele calcula um índice de apneia e hipopneia corrigido. Ou seja, por exemplo, um paciente que ele tem uma apneia grave, então ele tem 70 eventos por hora numa polissonografia basal de noite inteira, tá? Aí ele foi indicado o CPAP para ele. Muito bem. Aí ele repete uma polissonografia, ou nem repete, mas ele descobre que com o índice, com o CPAP, com o aparelho que eu estou indicando, ele passa para 5 por hora. Então, em vez de 70, ele passa para 5. Ótimo. Só que ele normalmente dorme 7 horas por noite. Só que ele disse para mim que quando ele começou a usar o CPAP, ele usa 3, joga do lado e dorme o resto da noite sem. Então, ele acaba usando 3 horas e tira 4. Então, quando você faz a regra de 3 do IAH corrigido, aquele paciente grave que tinha 70 por hora, ele continua com 42 por hora. Ele continua com 42 por hora. Então, ele continua grave, né? Mas para o paciente, muitas vezes ele fala, não, mas olha, eu estou usando, metade da noite eu estou usando. Isso está ótimo já para mim, né? Mas não tá, né? E como que a gente pode melhorar isso? E aí eu levantei na literatura, porque o que eu imaginava que nessa pandemia, na situação que a gente está, a gente teria uma adesão até menor do CPAP, por conta de estresse, de 1000 coisas para fazer, de ansiedade, de preocupações, é mais uma coisa que eu tenho que me preocupar, fora ainda o receio do aparelho de pressão positiva ser um possível veículo de transmissão, que não que seja, mas assim, é mais uma coisa que eu vou ter que limpar, é mais uma coisa que eu vou ter que tomar cuidado. Se eu tiver com algum sintoma, ninguém vai poder dormir no meu quarto porque eu tenho a aerosolização das partículas, enfim. Então, eu imaginava que a adesão estaria diminuindo. O que eu vi, pelo menos nesse estudo francês, que eles fizeram um levantamento de mais de 7.000 pacientes, na realidade, não. Na França, eles tiveram um aumento de adesão em 4%, com 20% quase a menos de não aderentes ao uso. Então, não sei no Brasil eu não achei. Você tem alguma coisa, Thalita? Não, mas faz sentido. Na minha cabeça faz sentido. A pessoa tá com mais medo de morrer. Ela sabe que
que o maior risco da Covid são os hipertensos, os diabéticos, e ela já entendeu pelo médico dela que ela precisa tratar a apneia para não ter também isso. Então, acho que ligando ali as pontinhas faz sentido. Por esse lado, sim, tem razão. Pensando por esse lado, e ao longo dos anos, né, de 94 a 2015, a taxa de adesão do CPAP não teve um incremento tão significativo. A taxa de adesão ela continua ainda baixa, né, em torno de 70% na melhor das hipóteses, né, e já foi visto que quando você faz uma intervenção comportamental, como assim? Quando você fica mais perto desse paciente, quando você mostra para o paciente que você está sabendo o que está acontecendo com ele, há um incremento de 1h40 de uso por noite por conta dessa intervenção, né? Com isso, eu vou falar aqui um pouco sobre esse programa de adaptação da Air Liquide, por conta de eu trabalhar em conjunto com a equipe, e eu acho que tem muito a ver com o que eu estou falando agora, em termos de tentar fidelizar mais o paciente. Porque o que eles imaginaram? Eles imaginaram que, será que se eu fizer um programa individualizado para os pacientes, em que eu telefone mais, em que eu cheque mais esse relatório de uso, que eu ligue, que eu avalie como ele está na primeira noite, na terceira noite, na oitava noite, em 15 dias, em 30 dias, será que eu vou conseguir fazer melhorar a adesão desse paciente? Né? Então, eles têm um programa, que é esse que eu estou mostrando aqui, que eles, desde o dia 1, dia 8, dia 15, dia 30, dia 60, dia 90, eles fazem um acompanhamento desse paciente. Mas eles dão a opção para o paciente que não quer fazer acompanhamento nenhum, tá? Isso não é obrigatório. Se o paciente quer ser acompanhado por um mês, se esse paciente quer ser acompanhado por 3 meses ou por 1 ano, tá certo? E nesse miolo desse acompanhamento, eles eles oferecem a aplicação da oximetria noturna, que é o Biologix, tá? Por incrível que pareça, até quando eu fui convidada para dar essa aula, eu pedi para Gabi, né? Eu falei, Gabi, veja dos meus pacientes, né? Quantos a gente tem de oximetria noturna? E você acredita que assim, os pacientes eles não querem ir até o lugar para pegar o equipamento e voltar para casa e fazer o exame. Então, assim, a maioria, por mais que tenha isso disponível, não faz. Então, eu tive, acho que 1 paciente ou 2 pacientes ao longo do ano que fizeram esse benefício, tá? E aí, elas me mandaram, que eu achei super interessante, porque confesso que eu não tenho o tempo de ficar levantando todos os meus pacientes do consultório, vendo para quais eu encaminhei para o CPAP, quantos deles adaptaram, quantos deles não adaptaram, não consigo, não tenho esse tempo. Mas eles me mandaram durante 1 ano qual foi o montante de paciente que eu tinha encaminhado para eles, e desse montante de pacientes que eu tinha encaminhado, quantos estavam adaptados, quantos não estavam adaptados. Eu fiquei muito chateada quando eu vi que menos do que 50% tinha, na realidade, se adaptado ao longo de 1 ano. Quer dizer, na verdade, ele foi comigo 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois acabou não voltando, né? E o que chamou atenção, né, quando eles me mandaram esse gráfico, é que os pacientes que fizeram só o acompanhamento mensal, eles tiveram uma taxa de adaptação, uma taxa de acompanhamento, de adesão menor do que aqueles pacientes que ficaram, em cima mais tempo. Então, assim, sugere realmente que, como a literatura mostra, que esse acompanhamento mais de perto com o paciente vai sim melhorar a adesão, né? Eu brinco com o paciente que o CPAP é um dedo duro, né? É um dedo duro. Se o paciente deixar de usar no sábado à noite, ele vai, eu vou saber, no domingo à noite, a mesma coisa, viajou sem o CPAP, a gente vai saber. Na realidade, assim, a gente vai saber, mas também na dependência do paciente fazer o feedback pra gente, né? A depender de médico para médico, mas não dá, eu pelo menos não consigo checar todos os relatórios dos meus pacientes sem eles estarem retornando comigo ao consultório, mas eu explico a necessidade de ter esse acompanhamento periódico.
Esse trabalho é uma revisão sistemática e uma meta-análise mostrando vários trabalhos, o quanto que esse telemonitoramento, através dos relatórios de uso do CPAP, realmente podem ajudar a beneficiar e melhorar a adesão dos pacientes ao CPAP, né? E aí, assim, eu pergunto, tá, então o relatório de aparelho de pressão positiva é algo importante, né, que é o dedo duro, é importante. E aí, mas quando que a gente deve pedir, de quanto em quanto tempo a gente tem que pedir esse relatório, né? E aí eu digo para o paciente, bom, tá, o relatório tá ok, então agora você passa a acompanhar com o fisioterapeuta? Não, eu não digo isso, eu sempre falo, você vai acompanhar em paralelo com o fisioterapeuta e comigo. Porque as questões de dificuldade de uso, a máscara tá solta, tá machucando aqui, tá prendendo ali, tá, enfim, tá escapando muito ar, a fuga tá muito alta, a boca tá abrindo, tudo isso, o fisioterapeuta parceiro, ele vai me ajudar a lidar com essas situações. Mas, por outro lado, quem vai mexer na pressão, quem vai dizer estreita a janela, abre a janela, fixa, abaixa a pressão, põe numa pressão subterapêutica até ele aderir, vamos aumentar o alívio expiratório, vamos... Enfim, sou eu, é o médico que vai fazer isso, vai dar o respaldo para o fisioterapeuta. Essa questão de telemonitoramento, todos esses colegas, eu pedi até a permissão para a doutora Tatiana se eu podia apresentar isso aqui, não foi ainda publicado, mas já está em vias a Associação Brasileira de Medicina do Sono fez essa junta médica para propor, né, um modelo de gestão do uso desse telemonitoramento na adesão ao aparelho de pressão positiva, né, para conseguir fazer... sistematizar como que seria esse pós-início de uso do equipamento, né? Então, o que a gente consegue ver num relatório de aparelho de pressão positiva, né? Então, a gente consegue primeiro ver qual que é a janela que o paciente está usando, então, de 6 a 15, não estou vendo a hora, tá. De 6 a 15, esse paciente está com uma janela de 6 a 15, está com um alívio alto, mas só está usando esse alívio na rampa, né? Tá com uma pressão alta, quer dizer, você vê, ó, a pressão máxima que eu tô deixando o aparelho é 15. Ele tá batendo numa pressão máxima de 14,8. Isso tem que começar a me alertar, falar, será que esse paciente, na realidade, ele não estaria precisando de um pouquinho mais de janela? Porque ele tá batendo muito em cima, a pressão que ele tá atingindo é uma pressão muito alta, né? Mas, por outro lado, ele tá tendo também muita fuga, né? Então, essas fugas todas, que são escapes de ar pela boca ou pela máscara, podem justificar essa pressão também tá ficando alta, né? Mas o índice de apneia e hipopneia dele parece ok, né? E aí eu tenho aqui como verificar o tempo de uso, você vê que ele não está utilizando ainda uma quantidade de horas adequada, está usando meio picadinho, tira e põe, né? Isso a gente consegue se certificar com essa avaliação. Esse outro relatório, então esse primeiro relatório é só de 3 dias de uso. Já nesse próximo relatório eu tenho uma quantidade de dias de avaliação enorme, né? Então eu posso bater o olho e falar, ó, foi um único dia que esse paciente usou pouco. Então pode ser que seja um dia que ele estava gripado, eventualmente. Então realmente ele está com uso excelente. Está com uma janela bastante ampla, de 4 a 20, né? Uma pressão relativamente boa, uma fuga baixa e nada de apneia, tá certo? Então, realmente, ele tá com uma pressão não muito alta, a fuga tá variando, mas tá dentro do limite da normalidade e a apneia baixa. Outro jeito da gente checar esse relatório, outro jeito não, a depender do equipamento que você está utilizando, né, de qual aparelho de pressão positiva que você está utilizando, você vai ter um tipo de modelo de você receber esse relatório de uso, né? Então, esse é outro tipo de relatório, porque é outro modelo, é a Philips, o outro é da ResMed. Então, eu tenho aqui em verdinho quando ele usou mais do que 4 horas e em vermelhinho quando ele usou menos, né? A gente batendo o olho, a gente já consegue também ter uma ideia, né? Conseguimos também ver... conseguimos também ver que esse paciente, por exemplo, que ele já não estava com uma pressão variável, ele estava com uma pressão fixa de 10, né?
talvez tenha sido colocado justamente por a gente querer, nesse primeiro momento, que ele se adaptasse. Tem pacientes que essa pressão variável é ruim para o paciente, nem sempre, mas tem pacientes que reclamam, a gente opta por fixar. E tem vários dias aqui, você vê que ele não está usando, né? Coincidência ou não, pega sábado e domingo, né? E muitos dias ele usa menos do que 4 horas, tá certo? Então a gente consegue ver que ele tá tendo bastante fuga, isso pode ser o motivo pelo qual ele tá desanimando, né? Mas eu tô falando tudo isso para mostrar que, assim, é importante os relatórios de CPAP. Agora, aí eu comecei a perguntar, assim, para mim, para eu mesma, né? Mas, veja, a gente tem um relatório de CPAP, a gente confia muito no que vem no relatório. Será que existe algum trabalho que me avalie essa fidedignidade do índice de apneia e hipopneia que vem no relatório de CPAP? Eu não encontrei, tá? O que eu encontrei foi um trabalho publicado esse ano que quis ver qual era realmente a acurácia desse índice de apneia e hipopneia medido no relatório com o WATPET. O WATPET é um outro modelo de polissonografia que não mede eletroencefalograma, mede a tonometria arterial, né? Mas que já tem vários trabalhos mostrando comparativamente o WATPET com a polissonografia basal com excelente comparação, eles são muito parecidos, tá? Eles são muito o WATPET é um aparelho muito interessante de uso de mensuração, e eles viram o que, na realidade? Que quando eles compararam o índice de apneia e hipopneia, o IAH do relatório do CPAP com o IAH, ele era diferente, né? Ele não tinha... deixa eu só minimizar aqui. O índice de apneia e hipopneia do WATPET foi maior do que o índice de apneia e hipopneia do CPAP. Eu não consegui levantar esse artigo na íntegra para dizer para vocês exatamente qual foi esse valor. Mas eu já fiquei, assim, com uma pulguinha atrás da orelha de falar, poxa, a gente confia tanto nesse IAH, eu acho que além de a gente olhar para esse IAH, a gente precisa certamente olhar para o paciente, perguntar se ele está se sentindo melhor, se ele está menos sonolento, se ele está menos cansado, se ele está acordando mais disposto, se ele está com maior nível de atenção, se melhorou a libido, se melhorou, enfim, todas aquelas críticas que ele tinha antes de iniciar o uso do CPAP, né? E aí que eu acredito que haja um espaço para o Biologix, não tanto para ir de encontro, não é que eu estou achando que o índice de apneia e hipopneia, visto num relatório de pressão de aparelho de pressão positiva, seja ruim, tá certo? Tanto que eu não tenho nenhum exemplo para dar que, nossa, o relatório era ótimo e o paciente estava ruim, estava desaturando, tá certo? Mas eu acho que isso eventualmente pode acontecer em pacientes que hipoventilam, que podem ter um índice de apneia e hipopneia normal, mas que podem ainda dessaturar, tá certo? Mas eu encaro o Biologix nessa situação mais como um a mais que você possa dar para o paciente para mostrar para ele o quão melhor ele está e para tentar, para com isso, fazê-lo aderir melhor ao teu tratamento proposto, né? Então, se você... Pode falar, Thalita. Eu ia até dar um exemplo. A gente costuma dizer que a dessaturação de oxigênio é a impressão digital da apneia. O Dr. Lorenzi sempre fala isso, né? Que ela é a impressão digital da apneia. Então, a consequência, o grande problema da apneia é a dessaturação, né? Que causa todas as outras, os outros problemas. Então, essa é uma forma de mostrar para ele objetivamente, olha, o CPAP está te mostrando que abriu a sua via aérea. Só que resolveu o problema, que é a dessaturação. E como você citou até do paciente que hipoventila, de repente é um paciente que tem outras comorbidades, DPOC, um paciente sindrômico, né? Um paciente, uma criança, um adolescente com síndrome de Down e apneia. Num outro momento a gente quer abordar, quer trazer também uma fisioterapeuta para falar de todo o processo de tratamento ventilatório e o uso da oximetria, justamente nesses pacientes mais complexos. E aí a gente tem a visão mais da física, a ventilação mesmo, e vai ter mais informação também para agregar aqui. Então, esse é o ponto, para mostrar, como você falou, para mostrar que o problema que a gente tinha que resolver, que você como médico ou físico, quem estiver tratando, tinha que resolver, que era a dessaturação causada pela apneia, está resolvido. Ou não, ou tem que fazer algum ajuste, né? Porque muitas vezes na polissonografia, eu mostro lá na polissonografia, no resumo do exame, o quanto o paciente fica
abaixo do mínimo que é o desejado, que é o 90%. Então, e aí ele vê e se assusta. Então, quando ele, depois de um tempo, ele olha e vê que ele não teve nenhum momento abaixo de 90%, ou que se teve foi 1 minuto ao longo dos 400 da noite inteira, ele fica muito satisfeito, né? Ele consegue entender que ele está melhorando. Aí eu ainda reforço, eu falo, mas o senhor está vendo que se o senhor tirar o equipamento no meio da noite, o senhor volta ao padrão inicial da polissonografia, né? Então, isso é muito importante mostrar. Você vê que existe olha quanto que o senhor melhora, mas o senhor só melhora se o senhor estiver usando, né? Então, além de eu usar o índice de apneia e hipopneia, que eu consigo o índice de apneia e hipopneia no relatório de uso do equipamento, eu tenho como, ao utilizar uma oximetria, né, como o Biologix, ter o índice de saturação de oxigênio, ou seja, quantas vezes ao longo da noite eu tive uma queda de oxigenação, né? E através do índice de saturação de oxigênio, eu consigo mensurar a gravidade disso. Mas eu ainda falo que não é nem só isso o importante, né? Para mim também é muito importante qual foi o mínimo que ele chegou na noite, mas principalmente o quanto de tempo ele ficou abaixo do que eu preciso. Do que o paciente precisa para ficar bem o resto do dia, né? Porque se ele está em regime de hipóxia, ele tem um prejuízo para aquele vovô que tem uma esclerose múltipla, um Alzheimer, por exemplo, que a hipóxia vai piorar o cognitivo dele, para o paciente que tem uma hipertensão, um diabetes, um cardiopata, um pneumopata, a hipóxia é realmente o grande vilão. Então, esse T90, que é o tempo abaixo de 90%, cada vez mais nos congressos a gente ouve que tá mais do que na hora da gente parar de só valorizar o índice de apneia e hipopneia e valorizar em paralelo todos esses índices aqui, né? Que numa polissonografia completa, tipo 1 ou tipo 2, a gente tem. Mas num acompanhamento, se a gente olhar só para relatório, a gente não tem, né? Então, eu acho que isso vai muito de encontro com o que está sendo tentado mudar em termos de diagnóstico. Então, se para diagnóstico a gente está tentando mudar e colocar, além do IH, todos esses parâmetros como muito importantes, eu acho que cabe isso também para o segmento, né? Como que a gente vê isso? Então, eu estou mostrando aqui o meu portal, né? Então, a gente tem um portal onde ficam todos os pacientes que eu indiquei, o Biologix, a idade, o gênero, o IMC, quando que ele colocou, quando que ele tirou e o resultado, né? Então, eu vou falar agora alguns exemplos simples para finalizar. Então, o primeiro exemplo era um paciente com uma apneia grave, né? Então, ele tinha 322 pausas respiratórias durante o sono, dividido em 178 apneias obstrutivas e 144 hipopneias. Essas pausas duraram entre 10 e 60 segundos, com uma mínima de 69. Aqui eu tenho o nadir de oxigenação, né? Eu tenho qual foi o mínimo de oxigenação da noite, né? E geralmente as polissonas também colocam o tempo em que ficou abaixo de 90. Nessa polissona especificamente não está escrito. Ah, não, tá sim. 11,8%, abaixo de 90%, tá? O índice de apneia e hipopneia foi 70, tá? E aí, quando eu fiz um primeiro relatório de uso desse paciente, o que eu vi, né? Eu pedi para ele fazer um relatório de 15 dias, ele estava usando a maior parte do tempo 6 horas, com uma janela de 8 a 15. A pressão que ele estava chegando... esse aqui é aquele paciente que acho que eu já tinha mostrado, né? Do 14,5, que eu tinha deixado a máxima de 15, né? Então, ele está usando bem, né? A fuga está baixa, a pressão dele está aceitável, ele está usando uma pressão até um pouco alta, né? 14,5 está batendo a máxima, mas ainda ele está confortável. E o índice de apneia e hipopneia dele está nos 4,4. A princípio, eu não vejo tanta alteração, mas chama um pouquinho a atenção essa pressão batendo próximo da máxima que eu deixei, né? E aí eu pedi o Biologix para ele. Quando eu pedi o Biologix para ele, vem escrito o quê? Vem escrito se nessa noite do exame ele foi utilizado CPAP, se foi utilizado o aparelho intraural ou nenhum, né? Aqui vem escrito
quanto tempo ficou entre 93 e 96, quanto tempo ficou entre 89 e 92 e quanto tempo ficou no resto, né? E 4% do tempo ficou abaixo de 90. Então, por mais, na minha opinião, né, por mais que eu tenha um dado, um ideal, não sei, me corrija se você interpreta de outra forma, Thalita, mas eu penso assim, que por mais que o IDO dele seja moderado, né, seja compatível com uma apneia leve ou moderada, o tempo em que ele ficou abaixo de 90 não é um tempo tão significativo. E ainda para ajudar, eu tenho o gráfico aqui. Eu posso olhar o que aconteceu ao longo da noite. Então, por exemplo, Sim. essa parte aqui, que eu tô com o mouse, tá dando para ver, né? Aqui, aqui, aqui e aqui, isso é artefato, né? O que eu acho que provavelmente são os 4% do tempo é aqui, ó. Concorda? Né? Então, assim, esse paciente, apesar de ele ter dado 7,6, ele tá bem. Ele tá bem, ele não tá tão me preocupando, tá certo? Do que ele era. Certo? Sim. Próximo. Outro paciente, eu não tinha polissono dele, eu tenho tá variando de 6 a 13 o aparelho de CPAP, a pressão tá em 12. Você vê, também tá chegando numa pressão tá chegando na máxima que eu tô deixando, né? Mas tá com uma apneia baixa e tá usando muito bem, né? Tá usando muito bem, mas tá escapando um pouquinho a mais tá tendo bastante fuga, tá certo? Aí eu fiz nele eu fiz 3 noites de Biologix, 3 noites seguidas, tá? A pedido dele mesmo, ele falou, não, eu fico mais tranquilo se eu estiver usando, eu quero um conforto, eu quero ter certeza que tá tudo bem mesmo, né? Então aí quando você faz 3 noites, você vê que existe uma variabilidade entre uma noite e outra, tá certo? Então nessa primeira noite, nesse momento todo aqui, ó, ele ficou abaixo de 90. Tá certo? Mas 9 minutos em 360 não é muita coisa, né? A outra noite ficou só 0,3 minutos. E aí, passando uma régua aqui, ó, esse vermelhinho foi eu que passei. Eu consigo ver que ele ficou o tempo todo acima do 90. Então, eu acho super interessante mostrar isso para o paciente, né? Doutora Sandra, no slide anterior, será que a gente não poderia... Volta mais um, por favor. Esse? Na verdade está me sugerindo que poderia ser, de repente, nos momentos em que ele entrou em REM, tá vendo que a frequência cardíaca também varia mais? Pode ser nesse momento, entendeu? Pode. As apneias foram mais severas, o aparelho estava, de repente, o CPAP estava, um CPAP automático, às vezes ele estava compensando, ele estava entendendo como é que estava o fluxo desse paciente, estava reagindo a isso. Pode, exato. Tentando avaliar como um todo, eu posso entender isso. Olha, é o momento que pode estar entrando num REM aqui, depois num outro REM lá mais para frente. São os momentos que ele tem a variação da frequência. Ou até posicional também, né? Também, exatamente. A gente, em breve, a gente deve ter um sensor de posição para colocar junto, né, da Biologix, que pode ajudar bastante, principalmente nos casos de apneia posicional, na hora de fazer o tratamento, de entender também. Mas é isso, entendendo o gráfico como um todo, você consegue ajustar. E esse paciente está me parece super bem adaptado, super bem né, tratado. Às vezes é questão de olhar mais de uma noite, isso é um ponto interessante. Ela colocou aqui 3 noites. Isso, que dá para ver ali em cima, né? Exatamente. Como é um sistema prático, de custo baixo e tudo mais, e é fácil para o paciente usar, você pode colocar mais de uma noite. Então, às vezes, o paciente faz uso de bebida alcoólica no final de semana. Então, faz uma avaliação numa quinta, sexta e sábado para ver como é que o organismo dele reage a isso. Tem pacientes que são super sensíveis ao álcool e que varia muito. Você vê o relatório de CPAP, você vê que muda completamente do dia que ele bebeu algo e não bebeu. Então, inclusive você pode de repente, se ele quer usar 3 noites, eu poderia ter dito para ele, uma noite você não usa o CPAP, também. E as outras 2 você usa para a gente comparar, né? E aí, também, visualmente, ele pode ver o que aconteceu na noite que usou e o que aconteceu na noite que não usou, né?
Isso é algo Legal. Pode ser usado com aparelho intraoral. Então, o dentista que não tem esse dedo duro, que nem não tem o relatório de uso do aparelho O dentista intraoral, fica mais né? às cegas nesse sentido. E o Biologix, a Biologix pode trazer, ser a ferramenta justamente para mostrar, Exato. tanto para eles adequarem o próprio tratamento, quanto para mostrar para o paciente que está sendo efetivo, né? E aumentar a adesão e fazer com que o paciente tenha mais, cada vez mais, a boa vontade de usar e se adaptar, né? Exato. Eu acho que é isso, bem isso, sabe, Thalita? Eu acho que não é que o Biologix vai mostrar, ele vai mostrar coisas que o relatório não mostra, mas eu não acho que vai mostrar algo que seja conflitante demais com o relatório. Essa é a minha ideia básica, entendeu? Não é que eu acho que o Biologix vai descobrir coisas que o relatório não mostrou tanto, a não ser os hipoventiladores, né? Sim. Os que hipoventilam. Mas é um dado a mais importante, muito importante, né? Então, aqui são eu acho que é esse o ponto que a gente pensou nessa aula hoje, para mostrar uma visão de uma médica que faz o acompanhamento dos pacientes. E quem está falando de pacientes mais clássicos de apneia, né, pelo que eu estou entendendo, não necessariamente são pacientes com outras comorbidades ou sindrômicos, e depois trazer uma visão do físio, que faz a parte ventilatória do paciente, e que aí sim ele pega já o paciente com DPOC, que muitas vezes faz até uso de oxigênio também, e que entrou com CPAP, e que você tem que fazer as tecnologias casarem bem e acompanhar esse paciente, ou um paciente que evoluiu, ou um hipoventilador, como você falou, que muitas vezes vai ter que passar por um BIPAP. Às vezes você abriu a via aérea dele, mas não conseguiu ventilar ele direito. Então você precisa mudar a tecnologia. E aí a oximetria noturna, uma oximetria mais barata, mais simples, muito mais fácil, pode ser de grande valia nessa hora, né? Exato. Exato. Então, continuando, esse outro exemplo que eu trouxe, então eu tenho a pressão variando de 5 a 15, o máximo é 11, quer dizer, não está chegando no topo, né? 3, 2, 2, 5. Só acho que tem alguns microfones abertos. Juliana Rodrigues. Se puder fechar. Que legal. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Pronto. Isso, obrigada. Então, é um paciente que tem uma fuga em alguns dias alta, mas tem tido fuga, né? Tem tido fuga, a pressão tem ficado relativamente, tá ficando em 10, o IAH tá baixo, tá super baixo, né? Só que ele teve alguns dias que ele não estava usando tão bem, né? E aí, eu tenho esse exame que foi o melhor que eu tive de paciente meu, né? Então, ele 0% abaixo de 90, o tempo todo ok. Então, isso é muito legal de você mostrar para o paciente que ele teve um IDO baixo e, ao mesmo tempo, não teve nenhuma dessaturação importante. E acho que é o penúltimo ou último, outro paciente com um índice alto, né? A maior parte obstrutivo, mínima de 87. É um paciente que estava usando bem, o índice de apneia e hipopneia baixo, com o uso do equipamento, né? O IAH dele está se mantendo baixo, 4,2, e aí faço o relatório e observo de novo que ele tem, na verdade ele até tem 0,2 minutos que foi considerado como zero, porque isso aqui é artefato, né? Então toda vez que é uma queda abrupta, sobe e desce, isso é artefato, isso não é que houve uma queda, uma dessaturação mesmo, é diferente do que quando há uma variação dessa monta, se essa variação tivesse aqui, seria uma dessaturação, né? O índice bateu bem nesse aí de 4,2 faz 3,9, como os outros, né? Ficou bem próximo. Mas é que o 4,2 é o IH, né? O IH sim, de mas bateu com o IDO. Bateu próximo, não, bateu bem próximo com o IDO. Poucas que ele teve, ele saturou. Exato. Então, o IH dele é super alto desse último paciente. E aí eu fiz. Esse paciente, na verdade, não é meu. Esse paciente foi um pedido que eu tive, que eu fiz para a menina para a Gabi e a Daiane da Air Liquid, porque eu queria mostrar um caso cujo relatório não fosse bom. Falei, caramba, será que eu não vou ter? Eu não tinha nenhum, em toda a minha lista, não tinha um relatório que o paciente tivesse vindo ruim. E eu queria mostrar para vocês um ruim. Então, o que eu fiz? Eu pedi para elas me mandarem, esse é um relatório ruim. Isso aqui é uma dessaturação bem clássica, né?
bem clássica. Aqui ele mantém hipoventilando o tempo todo, e aqui de novo uma bela desaturação, né? Então ele fica abaixo de 90%, ele fica 200 minutos dos 370, né? Então ele tem uma desaturação muito importante. E nesse mesmo dia que ele fez o Biologics, ele fez esse relatório, né? Eu pedi esse relatório. E a gente vê que, assim, realmente aqui, ó, o índice dele não está dentro ainda do tolerável de 5, né? Se bem que nos relatórios a gente às vezes até tolera 10. Mas nesse caso em especial, eu acho que foi importante ter feito o Biologics, porque não é um relatório que eu fiquei tão impressionada como não sendo um relatório bom, né? Não é um relatório que veio com um índice de 30, né? Veio com 9,8. Não me chamaria Está bem tanta ok, atenção. está bem ok para um começo de tratamento, está bem, né? Exato, mas foi um único dia de uso, né? Então, só para finalizar, para de novo comentar que o índice de apneia e hipopneia realmente não é mais o índice tão, apesar de ainda muito utilizado, mas com tanto valor que se dá, né? A gente precisa pensar que existem índices super importantes como o T90, o índice de saturação de oxigênio e o nadir de oxigênio, que esse trabalho, acho que se não me engano, é desse ano, esse trabalho. Acho que vale a pena a gente pensar nesse paralelismo entre o IAH, que a gente consegue obter pelo relatório de pressão positiva, e a oximetria. Acho que era isso, Thalita. Vamos abrir para os comentários. Perfeito. Acho que eu vou parar de compartilhar. Tá bom. Tem algumas perguntinhas aqui. Eu acho que duas se referem, devem ser dentistas. Walter, se referem a aparelhos intraorais. Então, olha, a academia orientou o uso de aparelhos intraorais nesse período, no período da pandemia, eu entendo, né, que foi na hora que você estava falando da parte, provavelmente aquela pesquisa mostrando na hora da pandemia o uso do CPAP e tal. Vocês concordam com a indicação? Vocês, no caso, eu penso, vocês otorrinos, vocês médicos? Não, na verdade, a Associação Brasileira de Medicina do Sono já publicou algumas coisas a respeito disso. Não está indicado você interromper tratamento de pressão de aparelho com interromper aparelho de pressão positiva nessa hora. Ou seja, se o paciente ele tinha indicação de usar aparelho de pressão positiva para tratamento da apneia obstrutiva do sono, ele deve continuar usando nesse momento. O que é importante é a higienização, você, caso você fique com sintoma, você passe a ser sintomático, você deve realmente não ficar no mesmo quarto do que outras pessoas ao utilizar o equipamento, mas não está indicado você trocar por outro tratamento por conta do Covid. Da pandemia, entendeu? Você tem que só tomar cuidado com a higienização. Contaminado, se você estiver contaminado e não tiver condição da pessoa que dorme com você dormir em outro quarto, aí sim você tem que realmente pesar e contrabalançar esse custo-benefício. Legal. Sandra, mesmo numa adesão de 4 horas, usando esse modelo matemático de adesão mínima ideal, as outras 4 horas ele ficará sem tratamento. Você recomendaria alguma terapia combinada? E para os pacientes que não aderirem, é oferecida terapia alternativa? Bom, ótima pergunta, né? Eu vou te contar, Walter, uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha acabado de terminar a residência, quase 20 anos, mas anyway, vamos lá. Eu tive um paciente que ele veio no consultório, que ele precisava usar aparelho de pressão positiva, porque era muito grave, eu indiquei o aparelho de pressão positiva, ele foi para casa. Quando ele voltou reclamando que não estava conseguindo se adaptar, que estava muito difícil, e veio com a esposa nesse momento. Quando ele veio com a esposa, ele falou para mim, olha, minha esposa que está vindo aqui comigo, ela é dentista e ela confeccionou um aparelho para colocar dentro da minha boca, eu estou começando a usar, é muito melhor do que esse que a senhora me recomendou, e eu queria saber se eu posso trocar, se eu posso parar de usar o aparelho de pressão positiva e se eu posso usar o aparelho intraoral. Aí eu falei, bom, vamos fazer então uma nova polissonografia em uso do aparelho intraoral, que está sendo tão bom para o senhor, para a gente ver. E na época, eu não lembro agora dados exatos, mas assim, a apneia dele, que era 50, 60 de IAH, passou para 35, sei lá, 35, 30, enfim. Ele continuou com uma apneia grave.
E aí, na época, eu lembro que eu fui categórica. Eu falei, olha, o senhor tá vendo que o senhor não melhorou, o senhor tá com a mesma apneia, a apneia melhorou um pouco, mas não melhorou muito, não dá, o senhor tem que voltar com o aparelho de pressão positivo. O que você acha que aconteceu? Nunca mais eu vi o paciente. Nunca mais eu vi o paciente. Então, o que eu acho que eu aprendi? Que, na realidade, você tem que oferecer para o paciente o que é o melhor, né? Ó, o melhor, não estou dizendo para todo mundo, estou dizendo que o CPAP sempre é o melhor. Existem casos que cabe muito bem o aparelho intraoral, mas quando a gravidade é tamanha e o paciente precisa de um aparelho de pressão positiva, você precisa dizer que aquilo é o melhor para ele. Se você realmente está vendo que ele não está aderindo, que ele não vai aderir, que ele largou o tratamento, ao invés de você insistir na mesma tecla, sabendo que ele não vai utilizar, eu acho que vale você ter um jogo de cintura e realmente, muitas vezes vale mais a pena usar alguma coisa e melhorar do que não usar nada. Tá? Então, acho que faltou para mim um jogo de cintura para ele entender o que um pode oferecer e outro não. De repente, depois de algum tempo, ele ia ver que de sintomas diurnos ele não ia estar tão bem e ele ia até voltar para o aparelho de pressão positiva, tá certo? Mas ele acabou realmente abandonando. Aí você está perguntando assim, se ele metade da noite ele usa, metade da noite ele não usa. Se você oferece alguma coisa nessa segunda metade. Então, antes de eu oferecer alguma coisa nessa segunda metade, eu vou fazer de tudo para esse paciente usar a noite inteira. Porque eu acho que se ele consegue ficar até as 3 da manhã, ele consegue ficar até as 6. É uma questão de hábito, é uma questão de disciplina, tá? Então aí eu vou insistir e mostrar para ele o porquê que ele precisa usar a noite inteira e não até as 3 da manhã. É diferente do que o paciente, que tem aversão e não põe e não quer. Bom, você já respondeu a próxima pergunta, que era exatamente isso. Para esses pacientes com dificuldade de adesão, um aparelho intraoral poderia ser considerado melhor do que ficar sem cobertura nenhuma, correto? Exatamente foi o que você já respondeu. Eu só acho, eu não sei se é dentista ou se é médico que está perguntando, eu só acho que para o dentista indicar um aparelho intraoral, ainda mais nesses casos, que na realidade a melhor indicação seria o CPAP, mas o paciente não quer e ele acabou indo para o aparelho intraoral, é super importante ter um médico por trás, para o dentista se respaldar da indicação, entendeu? Porque senão pode ter algum problema depois pela frente. Legal. Aqui eu acho que é um comentário. Me desculpa discordar, mas o fisioterapeuta especialista em respiratório ou terapia intensiva tem sim a capacidade de respaldo para indicar, titular e gerenciar os relatórios dos CPAPs dos pacientes, não dependendo de outro profissional para tal. Eu acho que deve ter sido na hora que você comentou de mexer na pressão, alguma coisa assim. Mauro deve ser um fisioterapeuta. Eu acho que isso é muito individual, sabe, Mauro? Eu acho que é muito individual. Não estou dizendo que em nenhum momento, desculpa se você entendeu dessa maneira, eu não quis dizer que vocês não são capazes de titular. Eu acho que vocês são super capazes e eu super confio e aceito nos fisioterapeutas que estão junto comigo no consultório, assim, que eu confio no sentido, eu encaminho o paciente, a pessoa faz a adaptação, aí não tá dando certo, ela discute comigo, olha, eu tô achando melhor afunilar essa pressão, ampliar a pressão, fixar a pressão. Então, eu escuto demais o que a fisioterapeuta me coloca, mas eu, sinceramente, já me senti no passado muito incomodada quando eu tinha pacientes em um outro local que eu encaminhava, e sem a minha anuência, essa pressão era mudada do jeito que, a meu ver, não era adequado. Então, eu acho que como eu estou encaminhando, eu prefiro, esse é o meu ponto de vista, que eu, junto com o fisioterapeuta, coordenemos juntos. Eu não quis dizer que eu que mando, acho que não existe quem manda, existe uma parceria, né? Eu acho que assim, quando o paciente está usando um aparelho de pressão positiva, ele está sob uma orientação médica para usar esse aparelho, né? Então, é o médico que orientou ele a utilizar, tanto que, se ele tiver qualquer intercorrência clínica, ele vai procurar o médico que indicou e que respaldou, enfim. Então, eu acredito que deva ser uma equipe e não o fisioterapeuta sozinho, muito menos o médico sozinho. Então, não é que eu não uso os fisioterapeutas, muito pelo contrário, eles são extremamente parceiros meus. Mauro, eu vou, acho que completar aqui e comentar também. Eu também sou físio, né? Não sei se você estava bem no comecinho, muitos anos atrás, trabalhei na parte clínica também, mais específica do sono. Eu nunca fui físio respiratória, hospitalar, nem sei mexer num ventilador mecânico de hospital. Não quero pôr a mão num agora,
mas por algum tempo eu trabalhei com sono e me especializei bastante em sono e na ventilação dos pacientes com apneia do sono, né? Então, como a doutora Sandra falou agora também, a gente sim tem conhecimento para isso, quem estudou isso tem conhecimento, tem perfeitas condições de manusear. E o que eu fazia muito quando eu atuava na clínica ainda era exatamente o que ela falou, era avisar o médico do que eu estava fazendo. Doutor, o paciente não está adaptado, ou mandava por e-mail, ou ligava, dependendo do... Não existia o WhatsApp na época, né? Dependendo do relacionamento que eu tinha com o médico, e avisava ele, olha, precisa de uma alteração na terapia. Tá? Estou baixando a pressão, estou subindo, olha, o paciente não está se adaptando, então eu estou fazendo uma pressão subterapêutica por 2 semanas. Bom, eu combinava com ele o tipo de tratamento que eu ia fazer e a gente seguia assim e seguia bem. Muitas vezes eu batia a bola com o dentista também, porque às vezes eu passava paciente que vinha para CPAP, mas era caso leve, e eu falava, não vai se adaptar. Então eu tinha uma dentista muito boa na cidade que eu trabalhava, e eu falava pro médico, olha, eu posso passar ela para uma dentista, eu acho que ela vai se adaptar melhor com uma dentista, paciente, do que com um aparelho de pressão positiva. Então, de novo, a importância da equipe multidisciplinar, trabalhando junto, discutindo casos e atuando na terapia do paciente, né? Eu acho que isso é muito importante. E isso funciona, na verdade, eu acho que isso funciona em todas as áreas, né, da medicina, assim, se, por exemplo, você tem um paciente que ele tem várias coisas, várias comorbidades, o paciente, ele não é do cardio, nem do pneu, nem do otorrino, ele pode ser dos 3, e se não tiver uma equipe que um fale com o outro, o tratamento não anda, né? Bom, estou tentando ler as outras perguntas aqui. Tem algumas perguntas mais específicas. Você chegou a relacionar o IDO do Biologix com o IDO do CPAP? Na minha prática, utilizamos algumas vezes e estiveram bem próximos. Então, isso eu acho que seria um excelente trabalho, viu, Thalita? Eu acho que isso é bem legal da gente fazer, sabe? Porque validaria e essa questão desse uso, né? Acho que seria eu bem acho legal. Que seria legal, até para a gente entender, tem uma outra pergunta aqui embaixo que fala dos pacientes com comorbidades. Seria legal para a gente trabalhar, direcionar os nichos, entendeu? Porque você mostrou um caso aí que o IH e o IDO estavam próximos, mas o paciente tinha uma saturação média mais baixa, que ele provavelmente estava hipoventilando. Então, poderia ser um fisioterapeutas e médicos aí que trabalham com CPAP de plantão, por favor, entre em contato, quem tiver interesse, de repente a gente pode pensar em algum estudo nesse sentido, espalhado pelo Brasil afora, aí para a gente começar a comparar e entender, e aí saber melhor, olha, para o paciente de DPOC, a gente não tem ainda esse volume, e por isso que a gente achou bom trazer esse tema aqui hoje. Eu brinquei que eu estava puxando a sardinha para os fisioterapeutas, porque a gente não se comunica ainda tanto com o físio, e eu quero muito trazer o uso do Biologix no dia a dia do fisioterapeuta, tanto do sono quanto do home care, o que trata paciente particular que descompensa, o paciente de DPOC que descompensou. Mas eu acho que é muito interessante, sim, para a gente começar a fazer esse comparativo e entender em quais tipos de paciente o IDO e o IH não batem. Porque deve ter um perfil mais específico, né? O CPAPs, a tecnologia dos CPAPs hoje, independente da marca, a tecnologia dos CPAPs que avaliam o IH é muito precisa. Isso eu sei bem de perto, porque por muitos anos eu estudei isso, né? A tecnologia, como é que faz essa leitura? Então, eu sei que elas são muito precisas. E agora entender, então, que tipo de paciente que não bate? Qual é o perfil dele? Eu acho que provavelmente pode ser aquele paciente com outras comorbidades, né? O DPOC, Exato. o que hipoventila mesmo, né? Provavelmente Exato, essa é a expectativa, exatamente, essa é a expectativa, mas aí entender, e a gente já direciona para isso, consegue dar uma recomendação mais assertiva, porque hoje é uma recomendação baseada no que a gente entende da clínica, juntando com a tecnologia, e fala, bom, eu acho que vai dar isso, né? Mas a gente não tem realmente ainda estudos mostrando, mas seria bem legal a gente começar a fazer, então... Por favor, quem tiver interesse... Aí, a Carol, acho que é lá de Cascavel que está falando, acho que é ela. Pronto, a gente já vai montar uma equipe. Legal. Teve uma pergunta antes dela, do Silvério. Olha quanto tempo, Silvério. O Silvério está aparecendo aí, ele surge do nada, ele aparece nos nossos webinars. Quanto tempo é considerado de queda de SPO2 para entrar no IDO? 3%. Eu acho que é 90%. Não, no IDO, então, mas nosso... Não é abaixo de 90%? Não, é 3% a partir da base. Então, para entrar no nosso IDO, como índice de dessaturação, então assim, isso é uma pergunta interessante. E por que a gente fala também que o nosso oxímetro é de alta resolução? Se o paciente estava em 92 e ele caiu para 89, deu 3% de dessaturação, certo? Caiu para 88, deu 4%. Então, isso aí bateu uma dessaturação. E a gente fala que a gente também tem um plus, porque a gente tem uma casa decimal.
A gente é muito assertivo nisso aí. Então, se o paciente, vamos lá, se o paciente estava com 92,1, porque a gente tem essa uma casa decimal para entender a saturação dele bem, detalhe, 92,1, e ele caiu para 89,2, por exemplo, não deu 3%, deu 2,9, certo? Então, eu não considero uma dessaturação. Não entra no índice, porque ela não bateu 3, porque a gente tem essa uma casa Mesmo decimal. tendo caído de 90, mesmo tendo abaixado de 90. O 90 vai ser a porcentagem abaixo de 90%, mas a dessaturação ela é sempre referente à linha base, entendeu? A dessaturação, ela desaturou, mas é importante saber que a gente tem essa uma casa decimal, então a gente não supervaloriza pacientes também, não supervaloriza dessaturações, a gente é bem preciso nas dessaturações que a gente marca, né? E é o índice de dessaturação aí. Certo. Que Tem mais alguma mais? pergunta? Desculpe fugir. Não, isso aqui a gente já respondeu, dos pacientes com outras Acho que doenças, acabaram. DPOC e tal, acho que acabaram. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta? Responde minha pergunta. Desculpa, passou, não vi qual é. Peraí, Adriane. Adriane. Você acha que eu não vou responder sua pergunta? Peraí. Cadê? Nossa, nem eu tô achando. Adriane, Eu não escreve tô de achando novo, sua por favor. Sua Eu pergunta também não veio. Coloca de novo pra gente, por favor. Sua pergunta não veio, Adriane, por isso que a doutora gente não Petrucco. respondeu. Cadê? Não tá É aqui. super amiga minha, como não vou responder? Se quiser pôr no... Mais alguém, alguma pergunta? Se quiser entrar no vídeo perguntar no também. áudio, também. Bom, a gente espera dela aqui, aí eu acho que a gente respondeu o resto. Enquanto isso, pessoal, eu espero... faz o áudio, então, eu vou te esperar. Pode abrir o seu áudio e perguntar. Oi, Sandra, tudo bom? Oi, Dri, tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Ô, Sandra, aquele caso que você mostrou, que era um paciente que estava usando o CPAP com uma janela bem aberta, né? Com 6 até 15, estava batendo 14,5 mais ou menos a pressão. Aí você fez o Biologix e ele estava dessaturando, não estava? Ele teve alguns momentos de dessaturação, sim. Sim. Uhum. Mas ele tinha um IH que estava controlado. A minha pergunta será que essa pressão de titulação dele não foi subestimada e ele deveria estar usando um BiPAP? Uhum. Exato, exatamente. Então, sempre que no relatório a gente vê que a pressão máxima atingida ela é igual a que você colocou, existe a chance de, naquele momento que atingiu a máxima, na verdade, o paciente precisasse de um pouco mais. Então, certamente, pode ser que precisasse um pouco mais, sim. Então, se esse paciente ele faz o Biologix, vem com desaturação, ele continua sintomático, aí tem um conjunto de coisas para a gente pensar junto, né? Não é só o Biologix, nem só um dia, um relatório único. Então, daqui eu poderia, por exemplo, qual seria a minha primeira conduta para esse paciente? Tentar aumentar 1 centímetro de água no máximo, para ele chegar a 16, por exemplo, ver se ele tolera. Ver se com isso ele tem menos fuga, menos queixa, né? Repetir o Biologix e aí tatear. Não deu certo, eu tenho que partir para um BiPAP mesmo, sem dúvida. Porque eu imagino que essa pressão é bem desconfortável, sabe? 15 centímetros ali não deve ser fácil de aguentar. Olha, o paciente foi corajoso. Exato. Ele adaptou bem, foi tranquilo. Depende também do tipo de CPAP que ele está usando, se tem conforto, o tipo de conforto que ele está usando, mas sim, e esse é um dos motivos, de novo, para a gente pensar, quando a gente avalia a oxigenação, que foi um dos exemplos que eu dei, se não é hora de passar para um BiPAP, mudar, você não está conseguindo ventilar ele apropriadamente, você está abrindo a via aérea, você está conseguindo fazer o ar entrar, mas você não está conseguindo ventilar apropriadamente. Sim. Obrigada, meninas. Foi ótimo, viu? Beijo para vocês, saudade de vocês duas. Beijo, Dri. Beijo, a doutora Carolina tá te perguntando, Thalita. Tem duas Thalita, explica melhor. aqui. Hoje, o sensor de movimentos que a gente tem é um actígrafo. Ele não fala qual a posição. Se o paciente mudou de posição, supina, e ele então, ele vê movimento, mas o foco dele não é ainda indicar uma posição exata e tal, e ele está no dedo do paciente, certo? O sensor de posição, a ideia
Olha, eu dando spoiler aqui já, né? Mas é um sensor multiparamétrico que a gente está trabalhando, que fica colado no peito do paciente. Então, para dar a posição exata, supina, não supina, principalmente, né? Que é o que a gente quer saber na apneia do sono. E aí, juntando num relatório, é um outro sensor, não é no mesmo sensor. Juntando no relatório do sono, você pode ter, do exame de CPAP, de apneia, você pode ter uma informação mais completa, principalmente naqueles casos de pacientes que têm apneia posicional. Não são todos, tem paciente que tanto faz, mas nesses casos, sim. E aí me perguntaram também aqui do sensor de ronco, e aí a doutora Carolina mesmo respondeu. É um projeto beta, por isso que algumas pessoas têm e não têm ainda. A gente já tem, o sensor de ronco, ele é usado pelo microfone do celular, mas a gente não abriu ainda comercialmente, porque a gente estava nos últimos testes, e iOS às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, tipo, né, em relação ao Android, então a gente não abriu para todos os clientes ainda, mas em alguns já foi aberto nesse projeto beta. Então, por isso que a doutora Carolina, no caso, está falando que funciona super bem, que já pegou, inclusive, briga de casal, e outro está me perguntando que provavelmente não teve ainda aberto, tá? Mas se alguém tiver interesse, pode pedir para a gente, que a gente pode liberar, sabendo que, assim, ainda a gente não abriu comercialmente, porque a gente quer ter todos os testes, validações, está funcionando bem, mas a gente está ainda no processinho final. Eu acho que é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Bom, muito obrigada. Gerou bastante discussão aqui, que é bem legal. Como eu disse bem no comecinho, a gente tinha uma audiência multidisciplinar, que é ótimo, eu fico super feliz de ver, tanto como fisioterapeuta que trabalha na área de sono, como Biologix, porque a gente fez uma ferramenta, uma solução para os profissionais de saúde que trabalham com sono, para que seja usada de várias formas diferentes, seja na avaliação, na triagem, no diagnóstico, no acompanhamento. Cada profissional tem que entender a forma que vai usar. Tem profissional que usa como triagem, tem profissional que usa como diagnóstico, porque faz uma análise completa do paciente e entende que o diagnóstico ele é feito pelo profissional que está olhando não só por uma ferramenta, né? Ele entende que é toda uma avaliação completa do paciente. E tem, como a doutora Sandra, que usa no monitoramento, no acompanhamento. A ideia é essa, que a gente traga soluções e que ajudem no diagnóstico e tratamento da apneia do sono e tenha principalmente acesso aos pacientes com custo mais baixo para que profissionais também consigam utilizar de diversas formas. Muito obrigada a todo mundo. A gente está numa sequência de webinars essa semana. Quem segue a Biologix vai ver que a gente tem alguns outros também. Amanhã a gente tem o Dr. Walter Silva, que estava aí. Obrigada. Estava aí falando também sobre a oximetria noturna, odontologia no sono. Eu vou buscar mais físicos para falarem também sobre a oximetria com a fisioterapia, médicos e assim por diante. Obrigada, boa noite. E vai ficar gravado, tá? Se alguém perguntar, ou quem entrou mais tarde, muita gente entrou no meio da aula, a gente vai gravar sim, e assim que a gente estiver pronto editado, a gente vai disponibilizar a gente avisa, a gente vai disponibilizar na nossa plataforma. Obrigada, pessoal. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, Thalita. Tchau, tchau. Obrigada a você, principalmente, né? Pela super aula. Eu que agradeço. Pela disponibilidade. Tchau, tchau.